pessoal, sou Leon Gussonato e serei seu professor na disciplina de Geografia na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje falaremos sobre guerras e soluções de conflitos, como elas iniciam e pontos sobre as guerras contemporâneas. Vamos lá? Vamos pensar, gente, que a guerra ela é parte da política, tá? Ela é aquela parte da política quando o diálogo já não deu mais certo e aí acaba indo para o conflito, tudo bem? Isso vai ser chamado, desde alguns antigos geopolíticos alemães, até mesmo atualmente, nos Estados Unidos se usa muito o termo Realpolitik, ou a política real, né? Aquela política pragmática. Então, eu quero fazer tal coisa, você não quer fazer tal coisa, eu vou fazer tudo para fazer essa coisa, senão é guerra mesmo. Então, a política pragmática ela nem sempre chega na guerra, mas também não é um problema. É um conflito que não foi resolvido, que a gente resolve na bala, tá? Então faz parte da Realpolitik, tá? A Realpolitik não é guerra, mas a guerra faz parte dela, tudo bem? Toda guerra, então, começa por uma disputa que não foi resolvida na diplomacia, certo? E como que a guerra termina? Como que ela se soluciona? A guerra não acaba simplesmente porque, vamos parar de brigar. Existe, principalmente nas guerras modernas, meio que um contrato, assim, não é um contrato, mas um contrato não verbal de que todo final de conflito tem que ser resolvido politicamente, tem que ter algum documento que prova isso. Por exemplo, voltando para a nossa imagem inicial, o Tratado de Paz de Versalhes, que foi o Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial. Não foi simplesmente a Primeira Guerra acabou e acabou, não, teve um tratado ali. Os países, os lados envolvidos foram lá e assinaram. No caso, foi a rendição da Alemanha, de uma maneira que ela era obrigada a assumir toda a culpa pela guerra, já que ela foi a derrotada, e ela teria que arcar com os custos da guerra, porque todos os países investiram muito dinheiro na guerra. E ela teria que pagar por isso, então ela se endividou enormemente, essa dívida vai gerar muito rancor nos alemães, que vai acabar gerando a Segunda Guerra Mundial, inclusive. Ou seja, foi um final não muito bem organizado aí, porque você criou tanta raiva no derrotado, que o derrotado quis brigar de novo. E gerou a Segunda Guerra Mundial. Talvez se não tivesse tido uma punição tão grande à Alemanha, não teria tido a Segunda Guerra Mundial. Não dá pra gente prever, né? A história não é uma ciência exata, geografia muito menos, mas dá pra gente imaginar. Beleza. Outro exemplo, além desse exemplo do Tratado de Versalhes, que essa imagem mostra pra gente também, um coronel francês obrigando, um militar de alta patente francês, obrigando o alemão a assinar ali o termo de rendição, que é o Tratado de Versalhes que eu falei. E a Guerra da Coreia, que eu ia falar como um exemplo também. Vocês sabiam que até hoje a Coreia está em guerra? Ué, mas teve a Copa do Mundo lá em 2002, não tinha guerra. Teve uma Olimpíada de Inverno recentemente, não lembro a data. Não parecia ter guerra. Então, o que eles estão vivendo é um armistício. Porque os dois lados, tanto o norte quanto o sul, nenhum se declarou vencedor, nenhum assinou nenhum tratado de paz, não teve uma rendição, não teve nenhum acordo de paz. Tá? Então, se não teve acordo de paz, não acabou a guerra. O que aconteceu é que estava uma violência tão extremada entre os dois lados que os dois lados pararam de se atacar. Foi basicamente isso. Eles resolveram, traçaram ali no paralelo 38, se não me falha a memória, um espaço onde de lá para o norte seria a Coreia do Norte, de lá para o sul seria a Coreia do Sul. Naquela zona específica não teria armas de nenhum dos dois lados, mas não significa que eles estão em paz, eles não assinaram nenhum tratado. Ou seja, é uma paz não oficial. O nome disso é armistício. Então, até hoje, a Coreia vive num armistício. Não está em guerra, obviamente, mas também não está numa paz declarada. Tudo bem? Então, toda guerra, quando ela termina, ela tem que ter um tratado de paz, um termo de rendição, alguma coisa que fale, não, a guerra acabou. Sobre a Guerra da Coreia, gente, vamos lá. Esse mapinha aqui ajuda a gente porque mostra o que foi acontecendo. A Guerra da Coreia é fruto da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria. Vamos pensar o quê? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham dominado o Japão. E a Rússia já tinha vencido os nazistas, a Rússia não, desculpa, a União Soviética, já tinha vencido os nazistas, então ela vai começar a focar o seu lado para
o lado oriental, o fronte oriental ali pensando exatamente na China, na Coreia, no Japão. O Japão ela chega depois, os Estados Unidos já pegou, jogou 2 bombas atômicas, inclusive essas 2 bombas atômicas foi um recado para a União Soviética, porque naquele momento da guerra eles eram aliados, Estados Unidos e União Soviética. Mas depois eles vão, né, começar cada um ter seu posicionamento ideológico, político, então já era o começo da Guerra Fria. Os Estados Unidos sabia que isso ia acontecer. Então os Estados Unidos matou 200 mil pessoas em 2 cidades no Japão, não por causa do Japão. Foi para mostrar poder contra o seu futuro inimigo, que no dia seguinte ia virar inimigo mesmo. E aí a Coreia acontece o quê? Os japoneses dominavam a Coreia. Com o Japão perdendo a guerra, os coreanos expulsaram os japoneses de lá, com o apoio do exército soviético, tá? De forças soviéticas. O norte da Coreia é encostado em uma parte da atual Rússia, né, a antiga União Soviética. Então de lá o norte ganhou muita força e foi conquistando tudo. Só que o sul já tinha presença militar dos Estados Unidos, né? E aí começa, o norte pensa, não, vamos transformar tudo isso daqui em socialista, a gente não quer uma potência como os Estados Unidos mandando aqui, até porque os Estados Unidos, depois de destruir o Japão, né, de ganhar do Japão, fica aliado do Japão, e os coreanos têm uma raiva, eu vou usar essa palavra mesmo, uma raiva muito grande do que os japoneses fizeram com eles na guerra. Os japoneses fizeram atrocidades muito horríveis com os coreanos e também com os chineses antes e durante a Segunda Guerra Mundial, né? Matou estimativa de 5 milhões de coreanos. Então os coreanos tinham uma certa raiva ali. Então eles falaram, não, a gente não pode deixar os Estados Unidos ter uma parte aqui, sendo que é amigo do Japão, né? Ficou amigo do Japão, que tanto mal nos fez. Então o norte da Coreia desce nesse primeiro momento, né? Vai sentido sul e vai conquistando tudo ali. Até a região de Pusan, onde tinha essas bases militares dos Estados Unidos. E vai conquistando. Aí os Estados Unidos viram e falam, não vou deixar isso acontecer. Vou pegar a Coreia para mim. Estados Unidos entra na guerra, apoiando o lado sul, né? Mas entrando de fato, e conquista todo esse lado, e começa a conquistar todo esse lado sul, porque obviamente as forças armadas dos Estados Unidos são muito superiores às coreanas. E vai reconquistando e a gente vê no segundo momento, né? Então o primeiro momento é junho de 50, o segundo momento é julho de 50 até outubro de 50. Então tudo 1950. Rapidamente os Estados Unidos conquistam tudo ali, porque é avassalador, bombardeia muito com os seus B, agora esqueci o nome dos aviões dele, é B alguma coisa, mas enfim, vai conquistando tudo aquilo ali. Basicamente deixando o poder socialista da Coreia, então do norte, restrito ali à fronteira com a China e a fronteira que a China já tinha se tornado socialista, e a fronteira com a União Soviética. Nesse momento, a União Soviética fala, não, vai lá e apoia, não entra diretamente na guerra, mas começa a fornecer armas para o lado norte poder enfrentar os Estados Unidos. E aí consegue enfrentar, tá? Porque sozinho não ia ter como. Tá? Isso já em outubro de 1950. Ok? E aí então começa um equilíbrio maior na guerra. E aí vai até junho de 51, junho de 53, a guerra não saindo do lugar, assim, muita violência, muita morte, mas já meio que estabelecido. O norte de domínio socialista, com influência tanto chinesa e principalmente soviética, e o sul de domínio capitalista dos Estados Unidos. E ali é basicamente decidido que aquele país que era um só, não existe, originalmente não existem 2 Coreias, queria acabar virando 2. Tudo bem? Exatamente nessa linha ali, que é o paralelo 38, é definido, né, o limite entre os dois. Mas, como eu disse antes, falando de armistício, nenhum dos 2 lados assinaram a paz. Porque nenhum entende que existe 2 Coreias, né? Inclusive, a gente fala Coreia do Norte, Coreia do Sul, não existem esses nomes oficialmente. Tá? A Coreia do Norte ela se chama de República Popular da Coreia. E a Coreia do Sul se chama, se não me falha a memória, de República Democrática da Coreia. Ou seja, todos eles, os 2 lados, se consideram Coreia. Não é para ter 2. Então, e eles não abrem mão disso. Então por isso que a guerra não acabou. Mas como não está mais tendo a violência de bombas, tiros e tudo mais, então a gente considera como um armistício e o paralelo 38 que separa exatamente os dois lados. Ao norte desse paralelo,
a Coreia Popular, ou do Norte, e ao Sul, a Coreia Democrática, ou do Sul, como a gente fala popularmente. Já que a guerra ela é a diplomacia, quando a diplomacia não dá certo, a guerra total foi criada, essa ideia originalmente é de um militar prussiano. O que é Prússia? Prússia é a Alemanha, tá? Claro que eu estou sendo muito simplista. Prússia era um império que existia ali na Europa, que vai dar origem à Alemanha, tá? Aqui não pega a Alemanha atual e algumas partes em volta. Isso era boa parte da Alemanha atual, na verdade, e outras partes em volta ali. Isso era a Prússia, que vai dar origem à Alemanha. O Erich Ludendorff, ele vai ser um general, ou marechal, não me lembro o título dele certinho, prussiano, que ele vai desenvolver essa ideia de guerra total. Isso tanto para o momento de unificação da Alemanha, surgimento da Alemanha como país, como com uma guerra que a Alemanha, que a Prússia fez contra a França. Isso lá no início do século XIX. Depois, já mais para o final do século XIX e começo do século XX, vai vir o Karl von Clausewitz, já na Primeira Guerra Mundial ele vai lutar, ele vai ressuscitar essa ideia deles, né, vai pegar essa ideia deles, de guerra total. Então, guerra total, como já falei na aula anterior, gente, nada mais é do que a destruição total do seu inimigo, a rendição total. Não tem acordo, basicamente é isso. E vamos pensar casos atuais. Houve em 2003 uma invasão dos Estados Unidos contra o Iraque. Eu uso o termo invasão, se vocês derem um Google, talvez alguns jornais vão usar o termo ocupação. Isso serve para a gente entender o peso que cada palavra tem, significa que você concorda ou não. Se eu falo ocupação, eu estou suavizando. É uma ocupação. E invasão já é um termo muito mais pesado. Eu vou usar o termo mais pesado mesmo. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, por alguns motivos que não vêm ao caso, mas com bombardeios, destruindo bairros inteiros, enfim, resultando em 500 mil mortos só naquele conflito, fora toda a pobreza que vai gerar a partir daquilo. E a partir daquilo, então, hoje em dia, estima-se que pelo menos 1 milhão de pessoas morreram por causa dessa invasão dos Estados Unidos ao Iraque. A intenção dos Estados Unidos ali não era, oficialmente, era levar a democracia para o Iraque. Isso que eles dizem. Na prática, o Iraque tem muito petróleo, então era isso que eles almejavam, ter o controle sobre o petróleo iraquiano. Enfim, mas 500 mil pessoas, eles assumem que morreram nessa guerra mesmo. Foi uma guerra de destruição total naqueles territórios que eles invadiram. Tudo bem? E a guerra da Ucrânia, que está bem famosa atualmente, né, começou no ano passado, continua aí, é uma guerra de destruição total? Eu digo que não. Por quê? Não quer dizer que seja bom, tá? Nenhuma guerra é boa. Por quê? O poderio militar da Rússia é tão forte, que se quisesse ter destruído, aniquilado com a Ucrânia, conseguiria. Por que não conseguiu? Porque tenta uma guerra de ocupação. A Rússia tem muito poder historicamente sobre a Ucrânia. E ela vê esse poder ameaçado recentemente nas disputas com os Estados Unidos e com a Europa. Então ela fica pensando, não, eu vou ocupar aquele lugar, principalmente as regiões estratégicas, sem precisar bombardear tudo. É óbvio que bombardeia, muita gente morre, mas a ideia não é de destruição da Ucrânia. É meio que uma anexação da Ucrânia como uma parte da Rússia, tá? Algo assim. Então não é uma guerra de destruição total. Isso a gente percebe quando a gente vai pesquisar, e eu sugiro que vocês, como diria um político famoso aí, dê um Google, quantidade de mortos na guerra da Ucrânia. Eu fui pesquisar isso antes de falar com vocês, gente. Os jornais americanos, e vamos pensar que os Estados Unidos é rival da Rússia, falam em 500 mil de mortos. É um número muito assustador. Aí seria uma guerra de destruição total. A ONU, ela admite que, por enquanto, 9 mil mortos. Deve ser um pouco mais que isso. Deve ser um pouco mais, porque não dá para contar todo mundo que está morrendo a toda hora. E que se fosse um já seria muito, né? Mas de 9 mil para 500 mil, tem uma guerra de propaganda aí também, né? Mas mostra que 9 mil na Ucrânia é um número, eu vou tomar cuidado para falar isso, relativamente baixo, o que mostra que não é uma destruição total. Para mim, uma vida já seria muito. Por isso que eu usei a palavra relativamente baixo. Tá? Então, não é uma guerra de destruição total que a Rússia faz contra a Ucrânia. Tudo bem? Falei para vocês sobre os Estados Unidos invadindo o Iraque. Ninguém vai falar que invade o outro lugar porque quer tomar a riqueza de lá. Pega mal, né? Inclusive as leis internacionais proíbem isso. Então você tem que usar um argumento mais bonitinho. Existe na lei internacional argumentos que possibilitam que você ataque um outro país, né? Que é o que a gente chama de guerra justa. A tal da guerra justa, ela pode acontecer quando você é atacado e você faz a guerra justa, você revida.
ou quando aquele país que você está atacando está maltratando o seu próprio povo, né? Então, porque falta democracia, porque, enfim, não respeita os direitos humanos, não respeita o meio ambiente. Eu conheço um país aí que eu moro que não respeita muito os direitos humanos nem o meio ambiente. Enfim, talvez se alguém quiser atacar o Brasil aí, motivo não falta, né? Mas óbvio que não é por isso que um país ataca o outro. É por interesses econômicos. Quando os Estados Unidos atacou o Iraque, por pior que fosse, e era muito ruim a política ali no Iraque, mas não foi porque o presidente ditador do Iraque, chamado Saddam Hussein, não foi porque ele era mau. É porque ela tem muito petróleo. Mas pega mal você falar isso. Então você vai oficialmente e diz que quer levar a democracia para o Iraque, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque aqueles que fazem a guerra, eles dizem que almejam a paz. É simples, eu vou invadir aí você, Iraque, porque eu quero o seu petróleo e a gente fica tudo em paz. Os iraquianos não vão gostar, pelo menos os que detêm o petróleo não vão gostar disso. Não, mas se você deixar eu pegar o seu petróleo, tá tudo em paz, eu não quero fazer guerra. Se eu fizer a guerra, é só pegar seu petróleo e depois a gente fica em paz. Isso falando abertamente. Ou vai dizer que é por democracia. Não, deixa eu levar a democracia pro seu país, na base da porrada. Não, eu não quero, eu quero o meu tipo de governo. Não, se você não deixar, eu vou ter que ter guerra. Eu estou te levando à paz, matando milhares de pessoas. Não faz sentido essa frase, mas ela é muito utilizada. Eu só vou te invadir, né, para poder fazer a paz. É meio sem sentido. E a gente pode pensar isso no passado. Como assim? Quando os colonizadores europeus chegaram aqui na América e tiveram contato com os povos indígenas aqui, começou um contato que em muitos momentos foi muito violento. Mas eles falavam, não, eu não estou querendo fazer a guerra, eu estou querendo levar a civilização para vocês. Também usando argumentos religiosos, estou querendo levar Deus para vocês, né? No caso, na época, o Deus católico. Estou querendo levar Deus para vocês. Então eu não quero a guerra, eu quero a paz. Só que por isso, para ter a paz, eu tenho que te levar à civilização. E para te levar à civilização, eu tenho que fazer a guerra. Vê como não faz sentido isso, gente? Fazer a guerra para atingir a paz não faz muito sentido. Atenção para a hora da tirinha. Vamos lá, gente. Essa tirinha aqui mostra, ela está em preto e branco, com apenas uma parte em vermelho, para ficar bem chocante mesmo. O que está mostrando aí? Se a gente entender ali atrás, tem umas caravelas, poderia ser portuguesa, ou enfim, de alguma potência europeia, lá do período colonial. Uma pessoa que provavelmente é um nativo, um indígena, né? Morto com uma faca, com uma espada, melhor dizendo, e o representante, o colonizador, pegando a sua pena, manchando no sangue e escrevendo o livro de história. O que essa tirinha mostra pra gente é algo que é triste, mas que é real. A história, ela é contada pelos vencedores, tá? Então nem sempre aquilo que a gente ouve é o fato, tá? É uma interpretação do fato. Teve colonização? Teve conflito? Sim. Agora, quem vai contar como foi esse conflito? Quem ganhou esse conflito? Tudo bem? E então aí no caso vai dizer que foram os europeus trazendo a civilização para cá, né, o progresso e tudo mais, democracia ou algo assim. Democracia não era dessa época, né, mas enfim. Então, basicamente, o que essa tirinha nos mostra é o vencedor conta a história. Eu tinha falado, né, para vocês que não faz sentido querer levar a paz por meio da guerra. Realmente não faz. Mas a gente tem que pensar no caso do Japão. O Japão, na Segunda Guerra Mundial, ele sofreu 2 ataques nucleares. Esses 2 ataques nucleares na cidade de Hiroshima e de Nagasaki, muita gente diz que transformou o Japão em um país pacífico. Inclusive em Hiroshima existe esse monumento. Esse monumento nada mais é do que um prédio da época da bomba atômica que ele sobreviveu em escombros. Então ele e ao redor deles é o Memorial da Paz, tá? Porque o Japão sofreu tanto, né? 2 cidades inteiramente destruídas. Hoje em dia Hiroshima tem vida. Nagasaki eu não conheço assim muito bem, mas existe a cidade ainda. Hiroshima é uma cidade grande, pujante. E o Japão basicamente ficou proibido de fazer guerra. E o próprio Japão aceitou isso. Claro que aceitou porque, né, não tinha muito como combater seus inimigos. E hoje o Japão vem de uma ideia de um país pacifista, né, pelo menos na geopolítica. Então, a guerra contra o Japão, né, a violência toda que o Japão sofreu, tudo bem que fez também, porque ele também guerreou, mas as bombas que ele tomou
fez o Japão virar um país pacífico. Chegamos ao final da aula, gente. Eu vou deixar essas duas frases de reflexão para vocês. Eu vou ler as duas com vocês. A primeira é do Clausewitz, né, que eu tinha mencionado durante a aula, que ele diz que a guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios. Que meios? A violência. É aquilo que eu falei, diplomacia não funcionou, então acaba indo para a via militar. E a outra frase do nosso grande Gilberto Gil, cantor brasileiro, ele vai dizer, é um trecho de uma música dele que ele diz o seguinte: como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Em relação ao que eu expliquei para vocês sobre, hoje em dia, o Japão, né, ter na sua cidade de Hiroshima, que foi bombardeada com bomba atômica, ter o Memorial da Paz e se vender, né, vender a ideia de que é um país pacifista. E é isso aí, gente. Então, peço que vocês vão lá na plataforma do Saiba Mais, vejam todos os links para poder ter mais informações a respeito do nosso conteúdo. Obrigado!